Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui nessa saga tentando mostrar para vocês um pouco da introdução à química vinculada à disciplina Química Geral Experimental 1. Mais uma vez, me chamo Ronaldo Dionísio e sou o professor responsável pela parte teórica dessa disciplina. E tentando dar continuidade ao que a gente começou a ver na parte 1, a parte anterior, a gente vai observar um universo, ou pelo menos adentrar-se no universo da ciência, provavelmente dita, e, pelo menos nessa parte da nossa aula, a gente vai observar tanto o que significa a ideia do método científico, de um ponto de vista geral, e também como utilizar algumas informações do sistema métrico decimal para fins de utilização prática, que nós, como cientistas naturais, precisamos realizar medidas. E essas medidas, muitas vezes, são parametrizadas de acordo com o sistema métrico decimal, e a gente precisa entender como é que essas unidades, subunidades, múltiplas e submúltiplas, se interrelacionam de alguma forma. Então, sejam bem-vindos, espero que aproveitem, e vamos lá para mais uma aula relativa à introdução à química. Deixa eu começar aqui e observar o seguinte, pessoal. O que ele precisa entender, ou pelo menos compreender, do método científico, é que o método científico é um pensamento, é uma sistemática, é uma linha de raciocínio, que a ciência, por si só, ela foi, digamos, na verdade, foi requerida da ciência, algo que você pudesse parametrizar. E, independente da área que você desenvolvesse a sua pesquisa, você pudesse, digamos, inferir algo sobre aquilo que você está observando do ponto de vista fenomenológico. E aí, como estamos tratando da ciência da natureza, principalmente a química, o método científico ele foi desenvolvido para, digamos, alinhar ações, interconectar observações e, no final, para, digamos, promover uma racionalização sobre aquilo que você esteja observando. Então, claro que existe uma discussão filosófica, eu estou sendo, digamos, muito pragmático ou muito simplista quando eu descrevo o método científico como uma linha de pensamento. Mas a ideia daqui não é compreender o método científico por si só ou simplesmente tirar algo do campo abstrato e trazer para o campo prático. Mas, me desculpem os filósofos naturais, os cientistas, os linguistas, que desenvolveram essa técnica, essa linha de pensamento e colocaram algo muito sistematizado, sistêmico, na verdade. E a ideia da gente não é compreender, ou pelo menos não é compreender na sua totalidade, mas entender como é que se dá algo relacionado a um aspecto científico. Claro que a gente vai passar por várias situações, por vários aspectos da química, que a gente vai rememorar algumas informações a nível histórico. E a gente vai poder compreender, por exemplo, qual é a diferença de uma proposta de modelo teórico ou filosófico, que fica apenas no campo do pensamento, e algo científico, algo relacionado à ciência, que por mais que você tenha ideias, a diferença do modelo teórico, do modelo filosófico para o modelo científico, de uma certa forma, é que no modelo filosófico, mais que você observe e infira algo sobre aquela situação, normalmente você não experimenta, você não valida aquele pensamento através de ações. No método científico, não. Você tem ideias, você tem hipóteses, você lança através de um problema, você lança as hipóteses e você tem que necessariamente testá-lo. Tá? Então, para verificar se aquela ideia inicial, ela se mantém ou não na avaliação prática, na experimental. Então, uma diferença muito grosseira
e eu posso afirmar isso, é que o método científico ou a ciência, ela pensa e experimenta, ela tem a relação teoria e prática. O pensamento não, o pensamento é somente uma ideia que pode ser acatada ou não, mas sem uma prova, digamos, material ou experimental. Então, posso até estar falando do ponto de vista etimológico, algo absurdo, entre outras coisas, mas, de uma forma prática, é isso que a gente entende, ou pelo menos é isso que eu entendo, com a diferença do pensamento filosófico do pensamento científico, tá? Mas, enfim, é uma visão muito particular. Mas, do ponto de vista da literatura, o que o método científico ele coloca são etapas, são passos, tá? E aí eu tenho uma gravura que está associando diretamente as etapas que se descreve na literatura como sendo etapas suficientemente postuladas como etapas do método científico ou da ciência em si. Então, você tem que ter uma ideia sobre algo, um problema, e você supõe algo, você sugere algo relacionado ao meu sistema. Então, você tem aí a figura, você tem dois líquidos que, com conhecimento em química do cientista, ele está associando que você vai ter uma reação muito explosiva ou muito reativa entre esses dois líquidos, tá? E aí, qual a ideia? Você vai experimentar, você prevê algo, olha, eu acho que vai dar uma reação muito exotérmica, vai produzir muito calor e vai produzir uma grande quantidade de gás, tá? Então, você tem a previsão, você executa a sua previsão, você observa se é algo, houve mudança durante esse processo ou não. Nesse caso aqui, você tem uma mudança de coloração, tá? Então, você indica que você teve reação e após a hipótese procrastinada foi, se eu misturar dois líquidos, a única coisa que vai acontecer é mudança de coloração. E aí você faz uma hipótese, você generaliza, tá? Então, se você tem dois novos líquidos e você misturar, apenas mudança de coloração vai acontecer. E ocorre que, no caso da gravura, você tem uma explosão e aí você tira as suas conclusões ou você modifica as ideias, tá? Então, o método científico, apesar de você ter algo muito amarradinho, tá? Muito sistêmico, você tem etapas, é mais uma linha de raciocínio, tá? É mais um guia para que você possa ter um resultado associado àquelas suas curiosidades, aquele seu problema e tudo mais. E isso, na verdade, não é exclusivo da ciência, tá? Ou pelo menos não é algo que você só aplique para problemas científicos. Você consegue otimizar essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento para várias situações no seu cotidiano. Vai depender muito de como você tem a habilidade de aplicar essas conclusões ou essas etapas para solucionar um determinado problema, tá? Então, passando rápido sobre isso, tá? Tentando trazer para vocês algo relacionado ao método científico ou a diferença de um pensamento filosófico do método científico, é que o método científico você tem, além do pensamento, para além do pensamento, você tem a experimentação, para provar ou não, para tirar as conclusões ou não sobre aquelas hipóteses iniciais que você teve sobre um determinado problema, sobre um determinado olhar, tá? Então, de um ponto de vista prático, seria isso. E aí você tem vários esquemas, tá? Esse aqui eu tirei lá de um livro base, texto base para vocês, tá? Ele vai trazer algumas etapas. Você tem a amostra, você tem o experimento, você já fez algumas inferências sobre o que está aqui nas amostras, você tem a parte de coleta de dados, você vai identificar as tendências, e aí você pode promulgar uma lei ou simplesmente uma teoria sobre aquilo, tá? E aí você tem todas as etapas relacionadas à ideia do modelo de ciência ou simplesmente da ideia relacionada ao método científico, tá? Então, de um ponto de vista conclusivo em relação a essa parte,
a gente precisa entender que o método científico é uma linha de pensamento necessária para que você possa ter resultados sobre aquilo que você esteja procurando, pesquisando ou tentando solucionar através da ciência, através da química. Tá? Então, isso é o que ele pode tirar de conclusão do método científico, colocando isso de uma maneira muito simplória, tá? Muito simplista. Eu não estou aqui discutindo a ideia da construção filosófica do método científico. Eu só estou colocando apenas uma aplicação prática do que se descreve na literatura. Tá? Bem, passando para uma outra fase agora da nossa disciplina, a gente precisa entender que no campo simbólico, lá que eu mostrei no finalzinho da aula anterior, a gente observa que ele precisa ter uma relação de obtenção de medidas. Então, a gente vai ter a necessidade, para que a gente possa inferir algo sobre o meu sistema químico, seja ele qual for, a gente vai precisar entender como é que como é que a gente pode utilizar o sistema de medidas, seja ele qual for, para fim de quantificar um determinado material, seja ele qual for a nossa intenção. E um dos primórdios, um dos principais sistemas que a gente utiliza para fins de obtenção de medidas é o sistema métrico decimal. E, como o próprio nome já disse, né, o sistema métrico é um sistema de medidas, tá? Então, é um sistema métrico de medidas, é um sistema de medidas baseado numa escala decimal. De um ponto de vista muito prático, como a gente vai ter que trabalhar sempre, a ideia do decimal é porque você tem ordens de grandeza múltiplos de 10. Tá? Então, você vai ter lá múltiplos... deixa eu apagar aqui, que minha letra é horrível. Vocês já puderam perceber. Então, você tem a 10 segunda, 10 a terceira, você tem 10 a menos 1, 10 a menos 2, a menos 3, 10 a menos 12. Então, você tem escalas de medidas dos diversos tamanhos, das diversas dimensões, que se interrelacionam por ordem de grandezas na potência, na escala decimal ou na potência 10. Tá? De um ponto de vista muito simplista, é esse que é o sistema métrico decimal. E aí, para que a gente possa entender o sistema métrico decimal, a gente utiliza algumas siglas, tá? Do prefixo grego, e isso no Sistema Internacional de Medidas, tá? SI significa Sistema Internacional de medidas. É o único, professor? Não, existem várias escalas, vários sistemas. Mas, como ele já diz que é um sistema internacional, você tem a necessidade, ou pelo menos a maior aplicabilidade dele, independente do continente que você esteja trabalhando. Então, os prefixos que são muito comuns utilizados, até no nosso cotidiano mesmo, por exemplo, o quilo, tá? O quilograma. Então, você tem a relação de um prefixo, tá? Por exemplo, no K minúsculo, você tem aqui o quilograma, 1 quilograma, 10 quilogramas, minha massa atual é 97 quilogramas, então você tem lá essa ideia. O prefixo mega, você utiliza muito na questão de banda larga, 200 mega de internet, megabytes, tá? 500 mega, 1 giga de memória interna, 1 tera de HD. Então, você tem o terabyte, você tem essa ideia bastante, digamos, difundida atualmente. Outras, por exemplo, o mili, o micro, o nano, a nanotecnologia, na escala 10 a menos 9, é uma escala muito pequena. Tá? A ideia de reações fóton-fêton, ou fêton-segundos, 10 a menos 15 segundos, ficômetro, tá? Você tem lá a escala 10 a menos 12, enfim. Então, são alguns prefixos gregos que a gente utiliza com frequência, utilizando o Sistema Internacional de Medidas, que também é baseado também no sistema métrico decimal. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai utilizar com bastante frequência ao longo da nossa disciplina e do nosso curso. Isso aí existe, a partir do sistema métrico decimal,
oficial, que é o Sistema Internacional de Medidas, e outros sistemas de métricos de medidas decimais, você tem, por exemplo, a massa, não se tem apenas a grama, tem a libra, tem a tonelada, para comprimento tem os pés, o avião está a 1.000 pés de altura em relação ao nível do mar, polegada, você tem lá o diâmetro de uma bola de sinuca, está medido em polegada, é uma medida também de você ter padronizado, volume, um quarto, galão, enfim, tempo, minuto, hora, o tempo no Sistema Internacional de Medidas é medido em segundos. E aí você tem várias outras unidades para várias outras grandezas e as suas inter-relações com o sistema SI de unidade. A gente não vai se preocupar com isso agora, a gente vai se preocupar com isso depois, mas é bom vocês atentarem à ideia de que ciência, principalmente química, se faz através de medidas de propriedades, seja medidas de propriedades extensivas ou propriedades intensivas, mas você tem essa necessidade. Então, é bom vocês estarem atentos para a utilização dessas conversões ou interconversões no momento oportuno e bastante futuro, tá? Bem, o que a gente vai entender agora, pessoal, é porque eu estou trabalhando no sistema métrico decimal de alguma forma, tá? Quando se fala sistema métrico decimal, a gente está associando diretamente à obtenção de medidas. E essas obtenções de medidas, elas são baseadas em grandezas, tá? Então, a grandeza massa, no Sistema Internacional de Medidas, você utiliza o grama. E, na distância, no Sistema Internacional de Medidas, você tem 1 metro. Ora, o que você tem agora? Você tem as relações dos múltiplos, isso aqui são os múltiplos, e aqui você tem a relação dos submúltiplos com a minha grandeza original, tá? E por que é necessário trabalhar isso para um curso de química? Porque a gente está fazendo medidas, a gente vai fazer medidas no laboratório. E ele precisa, necessariamente, interrelacionar ou interconverter essa unidade de alguma forma, tá? Isso ele vai aprender daqui a pouco. Mas a gente precisa ter entendimento de que, mesmo você não mudando a grandeza, você tem interrelações entre as escalas das unidades, entre seus múltiplos e submúltiplos. Quando eu falo, por exemplo, de múltiplo, quando eu tenho uma conversão, por exemplo, de grama para decagrama, você tem uma relação na ordem de grandeza de 10. Tá? Quando você faz, deixa eu mudar a corzinha aqui do meu lápis. Quando você faz uma mudança do múltiplo para a sua unidade fundamental, você tem também uma relação na ordem de grandeza de 10 unidades. Por isso que eu tenho o que a gente chama de relação sistema métrico decimal. Tá? E qual a diferença quando você faz uma conversão da unidade para um múltiplo ou de um múltiplo para a sua unidade inferior? É que você tem o seguinte: quando você tem a conversão da unidade inferior para um múltiplo, essa relação, para que você tenha a conversão correta, você vai dividir o valor por 10. Certo? Agora, se você faz a interconversão de uma unidade maior para a sua unidade menor, você vai multiplicar esse valor por 10. E é por isso que você tem a escala métrica decimal. A relação entre a unidade múltiplo e os seus submúltiplos é numa ordem de grandeza decimal. Tá? Professor, não entendi o que eu estou fazendo. Beleza, deixa eu ver aqui, utilizar esse espacinho aqui em cima. Tá? Ora, digamos que eu tenho lá 1 grama de massa e quero converter essa unidade para decagrama. Ora, eu estou saindo da minha unidade fundamental, grama, para uma unidade múltipla.
Então, se eu estou fazendo de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir esse valor por 10. Então, ó, eu vou pegar aqui 1 e divido por 10. Ou, de uma outra forma, 0,1 decagrama. Agora, se eu faço algo, por exemplo, se eu saio de quilograma, eu vou sair daqui de quilograma e vou converter a minha informação para grama. O que vai acontecer agora? Deixa eu mudar a corzinha aqui. Deixa eu mudar a corzinha para ficar mais fácil. Eu vou sair de quilograma, eu quero voltar a ter uma unidade em grama. Digamos que um problema muito comum, professor, tem uma massa lá de 1 quilograma e quero saber quantos gramas eu tenho em 1 quilograma. Aí você pode dizer, professor, isso aí eu sei, é muito fácil, é 1.000 gramas. Mas por que 1.000 gramas? Tá? Ora, eu estou saindo de uma unidade maior, de um múltiplo, e estou indo para a unidade inferior, que é a minha grama. Tá? Entre quilograma e grama, eu tenho quantas ordens de grandezas? Eu tenho uma ordem de grandeza, eu tenho 2 ordens de grandezas, eu tenho 3 ordens de grandezas. Lembra quando eu passo de um múltiplo para um submúltiplo, ou de uma unidade maior para uma unidade inferior, eu multiplico por 10? Então, aqui eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10 e multiplicar por 10. E aí, o que acontece? Deixa eu apagar aqui esse azulzinho. Então, vou sair daqui para cá e vou multiplicar também por 10, certo? Então, se eu multiplico o meu valor 10 vezes 10 vezes 10, isso vai ser equivalente a 10 à terceira. Ou seja, eu estou saindo de uma unidade maior para uma unidade inferior, 3 ordens de grandezas abaixo. Então, por isso que, quando eu tenho 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, nada mais, nada menos, eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou multiplicando isso por 10 à terceira gramas, ou que isso é equivalente a 1.000 gramas. Então, isso acontece não somente com múltiplos e a sua unidade base, que é a grama, mas você tem a relação também com os seus submúltiplos. Ora, olhando para cá, um outro exemplo. Se eu olho para cá, a minha ideia relacionada à grama, deixa eu mudar a corzinha aqui, eu vou para um roxo. Se eu saio de grama e quero para miligrama, eu quero saber, por exemplo, quanto é 1 grama equivalente na unidade de miligramas. Ora, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandezas, 3 ordens de grandezas. Eu estou saindo de uma unidade superior para uma unidade inferior. E eu estou descendo, digamos, na minha escala. Então, ó, multiplico por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10. E aí eu vou ter uma relação de 10 à terceira ou simplesmente 1.000 miligramas. Certo? Então, isso aplica-se a qualquer sistema métrico decimal que a sua relação entre múltiplos e submúltiplos é na ordem de 10. Tá? Isso acontece quilômetro para metro, hectômetro para decímetro, centímetro para decâmetro e assim por diante. Tá? A relação entre eles também aqui, se eu faço a subida, digamos assim, eu vou dividir por 10. Se eu desço, eu vou multiplicar por 10. Só que aí passa a ter outras unidades também necessárias e bastante importantes em termos de aplicação prática. Por exemplo, quando ele fala de área, tá? Do ponto de vista área nada mais é do que algo que você mede comprimento em 2 dimensões. Comprimento é somente uma dimensão, distância é somente uma dimensão, área, ela depende do comprimento e da altura. Então, você está trabalhando com 2 dimensões de distância. É como se você pegasse aqui, ó. Para a área, você vai ter isso aqui. Comprimento,
largura, certo? Aí comprimento, largura. E isso aqui é o que a gente chama de área. E aí, lá na matemática básica, a gente sabe que a área é base vezes altura. Ou simplesmente distância 1, distância 2. É a multiplicação dessas duas informações. Então, qual é a unidade básica de área? A unidade do sistema SI de área é um metro quadrado. E qual é a relação de volume, área e distância? Ora, distância eu tenho uma dimensão, área eu tenho duas dimensões, volume eu tenho três. Eu tenho comprimento, largura e altura. Eita, a altura saiu errada. Altura. Então, eu tenho três dimensões. Tá? E aí, a unidade SI para volume é metro cúbico. Por que é uma relação métrica decimal, área e volume? É porque você tem, nesse caso aí, uma outra coisinha relacionada. Ora, se eu tenho aqui a relação de metro com seus múltiplos ou submúltiplos é uma ordem de grandeza igual a 10, na área, a relação entre os seus múltiplos é 10 e entre a unidade e os seus submúltiplos também é 10. Continua sendo a mesma coisa. Quando você passa de unidade fundamental para uma unidade maior, você vai dividir por 10. Aqui, você vai multiplicar por 10. Só que, no caso da área, como você trabalha com duas dimensões, vai ser 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Professor, mas se eu entendi errado, se eu entendi bem, quando eu for volume, vai ser algo semelhante. Quando eu for passar para unidades superiores, eu vou dividir por 10. Quando eu passar para unidades inferiores ou submúltiplos, eu vou multiplicar por 10. É isso mesmo. Só que nesse caso, como você tem três dimensões, a ordem para cada escala vai ser 10 a terceira. Tá? Seja dividindo ou seja multiplicando. E aí, por isso que tanto massa, quanto distância, quanto área, quanto volume, baseiam-se no sistema métrico decimal. E aí vocês podem fazer as interconversões devidas entre um e outro, tá? Professor, só tem essas unidades? Não, tá? Existe a ideia também da capacidade, que o volume, a unidade de capacidade é volume. E aí vem a relação entre seus múltiplos e seus submúltiplos. Segue a mesma lógica ou a mesma relação da distância. Eu tenho uma ordem de grandeza de 10, tá? Não é 10 quadrado, nem 10 ao cubo. E aí tem a questão das equivalências. Eu nem coloquei aqui. Mas, por exemplo, existe uma confusão danada entre litro, que muitas vezes a gente utiliza como unidade de volume, e capacidade, que capacidade é de fato, a unidade associada é litro. E a unidade SI de volume não é litro, e sim metro cúbico. Tá aqui, ó, volume, metro cúbico. Tá? E aí, qual é a ideia ou qual é a diferença? Eu falei isso em sala de aula, e vou repetir aqui, da seguinte forma. Capacidade está associada ao recipiente, tá? Que não necessariamente pode estar preenchido ou não. Se você pega, eu não tenho nenhuma garrafinha aqui, deixa eu ver se eu tenho uma garrafinha. Tem uma garrafinha aqui. Ó, tem uma garrafinha, tá? E ela tem aqui no rótulo que a capacidade dela é 280 ml, tá? Mas ela não está preenchida. Se vocês... Não tem nada, tá? Mas, porém, todavia, contudo, se eu utilizar essa garrafinha para o seu fim, eu vou colocar um líquido aqui. Água, por exemplo, tá? E eu vou encher o líquido até a marquinha de 280 ml. Nesse caso específico, ou em qualquer caso específico, que você preencha, utiliza a capacidade máxima do recipiente para medir uma propriedade extensiva como volume, aí você tem uma equivalência, tá? E aí você tem que
o volume de água que eu utilizei para preencher essa garrafinha é igual à capacidade da garrafinha. E é somente nesse caso que você tem uma equivalência. E aí você pode afirmar que a quantidade de água que você tem aqui na garrafinha é de 280 ml. Certo? Então, volume é uma propriedade intrínseca da matéria. É tudo o que a matéria ocupa lugar no espaço. Uma porção de matéria ocupa lugar no espaço. Então, quando ela ocupa o espaço de um recipiente que tem capacidade de 280 ml, você tem a equivalência entre volume e capacidade. E é por isso que nessas horas você utiliza a unidade de litros e não de metro cúbico, decímetro cúbico ou alguma coisa do tipo. As equivalências elas são diversas, tá? Mas as principais é o seguinte: 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro de capacidade, quando preenchida, vai ter um volume equivalente a 1 decímetro cúbico. 1 ml equivale, quando tiver preenchido de matéria, a 1 centímetro cúbico. 10 a terceira litros, ou seja, 1.000 litros, equivale a 1 metro cúbico de volume se estiver preenchido. Isso são uma das relações, ou as poucas relações, na verdade, uma das poucas equivalências que eu preciso demonstrar aqui para vocês. Existem outras na literatura e aí a gente vai utilizando ela a nossa necessidade ao longo do que a gente vai observando, tá bom? Então, por hoje, eu encerro essa ideia. Eu espero que tenha sido claro. Se não, coloca as dúvidas nos comentários, preenche aí direitinho e manda para mim no WhatsApp ou no e-mail para a gente sanar essas dúvidas o quanto antes. Beleza? Então, obrigado pela atenção de todos e todas. Um cheiro na alma e vamos para a próxima aula daqui a pouco. Tá? Um abraço.